No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre diferença entre preço e mix e como você consegue brincar com essas duas coisas para você capturar valor. Então existe uma diferença entre preço e mix. Então você tem uma quantidade de produtos, uma variedade de itens que tem preços diferentes, certo? Então você tem dois jeitos de mexer no seu preço médio total. Ou você aumenta o preço, ou você pode mexer na composição de venda do seu mix. Então, um exemplo, eu tenho um item que eu vendo a 10 e o item que vendo a 20. Se eu vender 50% de cada, meu preço médio vai ser 15. Agora, se eu aumentar a proporção de venda do item mais caro, meu preço médio vai subir sem eu precisar vender mais ou aumentar o preço. Eu só preciso mudar a proporção de venda entre esses itens. Para fazer um exercício interessante, eu vou mudar aqui para o Excel e aí de lá eu sigo com isso. Vamos lá então, pessoal. Olha o exemplo interessante que eu preparei para vocês aqui. Então aqui é para mostrar para vocês a diferença entre preço e mix e como a gente consegue capturar valor brincando um pouco com essas duas variáveis dentro do pricing, tá bom? Então, o cenário que eu montei aqui, eu tenho 4 produtos, tá? Sendo que o A aqui é o nosso carro-chefe, que eu vendo 50 unidades, 50% do meu volume está concentrado nesse item, que eu vendo a R$10, tá? E o D é o item que eu menos vendo, mas que tem um maior valor agregado. Então ele vende a R$30, eu vendo 10 unidades hoje, representa apenas 10%. O total aqui eu estou vendendo então 100 unidades a R$14,75 de preço médio e gerando aqui um lucro de R$495. Tá? Vamos fazer aqui um exercício interessante. Então aqui é um espelho do de cima, eu vou mexer algumas variáveis para a gente ver o resultado. Então eu quero estimular a venda do meu item D, que eu tenho 10 unidades, mas só que eu tenho um valor agregado mais alto. Então eu quero vender 20 unidades desse item e para isso eu vou baixar 10% do meu preço. Uma observação interessante aqui é o seguinte: não necessariamente eu baixar o preço vai fazer com que eu venda 10 itens a mais aqui. Então isso vai depender de outras variáveis que eu vou incluir também, que é foco do time, é estímulo, né, para vender e também forçar um pouco mais a venda desse item, porque é muito mais fácil a gente vender o item que é carro-chefe. Então, às vezes, a gente não dá o foco necessário em itens que têm um valor agregado maior, mas são mais difíceis de vender. Então, muitas vezes, você não precisa nem mexer no preço, mas sim só mudar o foco da equipe. Então, vamos lá. Então, aqui eu ficou com 110, então vamos tirar 10 unidades do A para a gente manter os mesmos 100 unidades, tá bom? Então, vamos lá, olha que interessante. Então, continuo com as 100 unidades vendidas. Meu preço médio, no entanto, saiu de R$14,75 para R$16,15. A gente teve um aumento de quase 9,5%, mesmo baixando 10% de preço nesse item e mantendo os preços dos demais. Por que isso acontece? Porque eu mexi na minha composição de mix. Então, eu aumentei a representatividade desse item que tem um valor agregado maior e diminuí um pouco a proporção do item que tem o menor valor agregado. Mesmo baixando o preço desse item, ainda a gente continua aumentando o preço. E olha que interessante, nesse cenário a gente ganha 14% a mais de lucro. Então, resumindo, a gente baixou o preço de um item, manteve os preços dos demais, mantivemos a quantidade total que a gente vendeu e a gente ganhou mais preço e mais lucro. Eu acho uma ferramenta poderosíssima você olhar o preço e o mix e acho muito interessante. Até o próximo vídeo. Um abraço.